Bom dia, gente linda, gente bonita do oitavo ano. Que prazer estar com vocês agora de volta com as aulas ao vivo de Projeto de Vida. A gente ficou 2 semanas fazendo retomada, né, de habilidades então, do segundo bimestre e agora a gente volta a se encontrar aqui ao vivo, remotamente conectados. Então, pessoal, quero contar para vocês que a aula de hoje é muito especial, porque é a aula número 5 da jornada de desenvolvimento socioemocional. Vão lembrar, no segundo vídeo nós tivemos também essas aulas da jornada, e agora a gente faz a primeira aula, né, do terceiro bimestre, que no ano corresponde à aula 5, e se chama, vejam só, Reinventando. Quem estará conosco no encontro de hoje, como sempre, é o nosso querido professor Anderson. Bom dia, meu amigo. Bom dia, professora Maria Fernanda. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando, pais, professores, alunos responsáveis. Sejam bem-vindos e vamos conversar. Bora lá, meu amigo. Você notou que o título da aula de hoje é Reinventando. E sabe de onde veio essa inspiração? De um trecho, uma citação de uma grande poetisa brasileira, a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles escreve assim: a vida só é possível reinventada. Olha que interessante a gente pensar nessa poesia da Cecília Meirelles, justamente agora, nesse momento em que a gente vai gradualmente retornando às aulas presenciais, não é? E isso pode estar causando um montão de sentimentos, emoções diferentes na gente. E aí, eu quero que a gente comece, então, a pensar juntos, refletir, compartilhar aqui. Por quê? Porque o retorno presencial, gente, as aulas, tem trazido vários sentimentos e várias emoções, não é? Então, vamos conversar sobre isso? Conta aí pra gente no chat. Quais sentimentos você tem vivenciado com a volta presencial às aulas? Vamos compartilhar? Em um minutinho a gente já se encontra. Então, agradecemos aqui as participações. Nós temos aqui a Elizabeth que respondeu com um emoji de olhinho de coração. Nós temos aqui o Danilo que disse mais animação e alegria. E o Nicolas comentou tristeza, porque ele diz que ele gosta de ficar em casa. A Isabela já disse que felicidade, ela é aluna da professora Célia. E a professora Gilvânia comentou medo pela questão da imunização. Sim. Então, olha só, pessoal, como é importante, né, a gente conversar. Quantos sentimentos, quantas sensações diferentes não vão surgindo na gente agora com esse retorno, né, gradual às aulas. É muito importante a gente poder acolher os sentimentos dos outros e ter os nossos acolhidos também, né? Por isso que eu proponho que a gente realize agora uma dinâmica que se chama O que trago na bagagem. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar que cada um de nós carrega, assim, um tipo de uma mochila invisível, tá? Que ela tá sempre com a gente
E que dentro dessa mochila a gente vai guardando assim todas as nossas experiências, vivências, aprendizados, sentimentos. Então essa mochila, essa nossa bagagem, ela vai ficando cada vez mais cheinha, né? E aí, olha, acho que é legal a gente pensar o seguinte, né? O que será que a gente acrescentou nessa nossa mochilinha invisível, nessa nossa bagagem de vivências, experiências, lições, aprendizados a partir do distanciamento social, do período de pandemia? Né? Então, o objetivo dessa dinâmica é promover um momento de reconhecimento da trajetória dos estudantes e de acolhida com empatia das diferentes experiências que cada um pode ter vivido durante o isolamento. E por que a gente vai fazer essa dinâmica, pessoal? Porque o período de quarentena, ele está fazendo a gente sentir, vivenciar, aprender um montão de coisas, não é? Então, vamos refletir sobre as mudanças que ocorreram no mundo, nas nossas comunidades e também nas nossas vidas. Para dar o pontapé inicial, assim, da nossa dinâmica, eu vou colocar uma perguntinha aí na tela. Eu quero que vocês pensem por um minutinho para me responder. Que mudanças você acha que ocorreram no mundo a partir da pandemia e do isolamento social? Compartilha com a gente já se encontra em um minuto. Então, agradecemos aqui as participações. Vamos começar com a professora Isilda. E ela diz: a comunicação com os amigos, parentes ficou mais difícil. Só que olha só que interessante. O Danilo, ele analisou a situação por um prisma totalmente diferente. Ele já diz o seguinte: as famílias começaram a se falar mais porque não poderiam mais sair. Aí nós temos o João Pedro, aluno da professora Maria. Eles são lá da Escola Cida Lacerda de Pilar do Sul e eles dizem paralisação. Aí nós temos a professora Gilvânia, que comentou que ela percebeu no mundo a questão das pessoas serem mais amorosas, atenciosas, provendo a empatia. E o professor José comentou aqui um tema que me toca também, que eu fiquei muito triste, estou vendo dados de satélites que estão me deixando extremamente preocupado. O absurdo do desmatamento. Sim. Uhum. Então, a gente pode verificar diversas mudanças que ocorreram no mundo em diferentes âmbitos, né? Então, a gente percebe que foram tantas mudanças em um pequeno espaço de tempo, né? E aí, se a gente for trazer um pouquinho mais para perto da gente esse exercício, a gente pode também pensar, vamos ver a questão número 2, que mudanças ocorreram então na sua comunidade. A comunidade é aquele espaço, né, em que a gente mora, em que a gente vive, em que a gente vai à escola, a gente de repente frequenta a igreja, uma praça, casa de amigos, familiares. Gente, que mudanças vocês perceberam aí na sua comunidade? Compartilha com a gente um minutinho, já estamos juntos de novo.
Então, agradecemos muito a participação de vocês. Nós tivemos algumas ideias bem interessantes aqui. O Nicolas, ele traz pra gente que o fluxo de pessoas diminuiu bastante, mas os vizinhos fazem mais barulho e escutam músicas mais altas. Então, a percepção aí dele com relação à comunidade. Aí, a professora Maria traz o comentário da Cauane e ela diz menos diálogo. O professor Antônio já percebeu outro tipo de mudança. Mudança sonora, mas como? Sem muito trânsito, pelo home office. Aí nós temos também a Ana Maria, que diz preocupação maior com a higiene e as empresas fechando. E a professora Isilda comenta que não puderam frequentar alguns espaços religiosos que costumavam frequentar durante a semana. E o professor José tentou ele mesmo fazer uma mudança no ambiente dele, na comunidade dele, que é uma campanha para que os alunos plantassem uma árvore, o que está sendo essencial, né? Imagine se as árvores promovessem, sei lá, o Wi-Fi. A gente ia plantar sempre, pena que elas só promovem algo que é essencial para a nossa vida. Que pena. Pois é verdade. Nossa, gente, que legal. Vocês estão com o olhar bem apurado, perceberam um montão de coisas, né? E entre essas coisas também que vocês trouxeram, a gente pode pensar no surgimento do centro de mídias, né? Que surge nesse contexto do distanciamento social, em que as escolas precisaram ser fechadas, né? Para as atividades presenciais. E aí a gente vai percebendo, então, e vai desenvolvendo, vai se reinventando, na verdade, como a Cecília Meirelles dizia, para manter-se conectados. Né? Então, a gente faz videochamada com a família, a gente acompanha a escola pelo centro de mídias e pelas ferramentas que a escola fornece, né? Então, a gente vai se reinventando, não é verdade? Aí, vamos trazer ainda mais para a gente, vamos pensar a gente assim, individualmente, enquanto pessoa. Pensem aí, pessoal, e me respondam. Que mudanças você percebeu que ocorreram na sua vida nesse período? Vamos compartilhar? Vamos conversar? Um minutinho, a gente está de volta. Nossa, participações maravilhosas aqui. Nós temos, vamos começar aqui, professora Maria, ela comenta YH, e eu concordo, é verdade, professora. Aí nós temos também a professora Maria, que trouxe comentário do Otávio e do Gustavo. E eles dizem acordar cedo, eles são lá da Escola Cida Lacerda de Pilar do Sul. O Danilo comenta que mudou o jeito de estudar. O Nicolas comenta que passou a ler mais, aprendi novas habilidades como programar em Python e a minha forma de mudar estudou e ele dá o nosso etc. A professora Gilmânia comenta com mais cuidado com a saúde física e mental e a família cuidando bastante do bem-estar. A professora Maria comenta mais conhecimentos e experiência, muito bom. O professor Vladimir comenta ter mais paciência. E o Yuri comenta que mudou o jeito de estudar e a professora Isilda também traz a questão da paciência. A gente aprendeu a ter mais paciência. Pois é, pelo menos a gente vai tentando aprender, né? Eu achei bem interessante, né, quando o Nicolas trouxe assim, o jeito de estudar mudou, o Yuri fala, meu jeito de estudar também mudou. Realmente, né, pessoal, a quantos desafios a gente não foi assim colocado, né, e que a gente teve que ir se adaptando. Então, durante esse período, a gente vivenciou muita coisa, né, pessoal? A gente vivenciou, assim, dificuldades de manter o contato,
houve perdas também em muitas famílias, houve reconfigurações familiares, houve novos aprendizados, descoberta de novos interesses. Quanta coisa a gente não colocou na nossa mochilinha, na nossa bagagem, não é verdade? E aí, pensando em tudo isso que a gente passou, que a gente está passando nesse período de isolamento social, porque ele ainda está aí, e é muito importante, né, que a gente, agora com esse retorno presencial às aulas, que a gente mantenha os protocolos de saúde, né, o distanciamento adequado, o uso das máscaras, de higienização frequente das mãos, é muito importante que a gente mantenha ainda, né? E aí eu quero propor que a gente faça assim, ó, feche a nossa atividade, que eu tô com uma dúvida que eu quero que vocês me ajudem a sanar. A dúvida é a seguinte: qual competência socioemocional que você acha que a gente trabalhou nessa atividade que a gente realizou no encontro de hoje? Então, essas perguntas a que vocês responderam, né? Qual competência socioemocional será que foi mais trabalhada nessa atividade? Jogo rápido aqui, ó, 30 segundinhos. Contem aí, a gente já se vê. Então, muitos comentários. Gostaria de salientar aqui, ó, que o Matheus e o Nicolas disseram que aprenderam a tocar um instrumento. Então, gente, bora tocar junto. Vamos fazer uma bandinha virtual que a gente vai, que não tem nada melhor do que tocar instrumento com outras pessoas. Procura lá a gente no Instagram que a gente conversa. Nós temos aqui o Nicolas. A professora Maria Rita traz o comentário do Vinícius, o Pro Antônio, o Danilo, que dizem autoconhecimento. Nós temos a Ana Maria, que traz a empatia, assim como a professora Gilvânia também trouxe a empatia. E aqui tem outras empatia também, a professora Isilda, empatia, resiliência, persistência. É isso, meu amigo. Então, assim, certamente vocês foram muito espertos nisso. A habilidade, a competência socioemocional que a gente buscou trabalhar, então, nessa dinâmica, foi a da empatia. E daí, nesse sentido, achei bem interessante, né, o comentário do professor Adalberto, que ele está com os 8º anos, da Escola Conceição da Costa Neves, em Cotia, né? Então, ele fala assim, é importante, realmente, nesse momento, dividir, compartilhar experiências, né? E a empatia tem tudo a ver com isso, né? Com a gente se sentir assim à vontade para dividir, compartilhar sentimentos, experiências e se lembrando, né, de que a empatia envolve o não julgamento, então não julgar, né? Então, será que você se lembra o que é empatia? Quanto tempo será que o pessoal precisa para trazer uma resposta para a gente, meu amigo? Acho que 1 minutinho eles, ó, vai chegar aqui, Opa! Bora, 1 minuto.
Muito obrigado aqui pelas respostas. A professora Maria traz o comentário do Pedrinho o Grande. E ele diz ser simpático. Nós temos aqui o Pro José que comenta a questão da compaixão, que está bem ligada aí com a empatia. A professora Mari Silva comenta pensar no outro. Nós temos também Pro Giovanni que comenta se colocar no lugar do outro. A Ana Maria coloca colocar-se no lugar do outro. E a professora Isilda diz, empatia é tratar o outro como gostamos de ser tratados, com respeito. Quanto comentário interessante, professor Anderson. O pessoal tá craque, né? Porque se a gente for ver a definição de empatia, uma breve definição que vai aí na tela, a gente tem assim, olha, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não simplesmente se colocar no lugar do outro, mas fazer isso de forma a compreender o outro, né? Preocupar-se com suas necessidades, com seus sentimentos, sempre buscando também oferecer apoio. É nesse sentido, eu acho, que o professor Adalberto fala aqui para a gente que a empatia é colocar-se no lugar do outro, mas no seu contexto, né? Então, sempre tentando entender, compreender a situação de vida, as circunstâncias da vida do outro, quais são os sentimentos que ele pode estar tendo, suas necessidades, suas sensações, oferecendo apoio também, não é? Da mesma forma como a gente deseja que outras pessoas ajam de uma forma empática com a gente, que a gente encontre acolhimento para poder compartilhar as nossas experiências, os nossos sentimentos, né? Então, de fato, essa é a definição de empatia e um pouco foi o exercício que a gente procurou fazer aqui nesse encontro, nessa aula, nesse momento tão importante em que estão surgindo tantas sensações diferentes por conta do retorno, né, presencial às aulas. Então, a gente procura acolher, né, sentir-se acolhido, acolher o outro, ser acolhido, né, para que esse momento, para que a gente se sinta um pouco mais tranquilo e um pouquinho mais seguro nesse momento. Tá bom? Aí, pessoal, quero deixar uma atividade para a próxima aula. Mas antes disso, eu quero que a gente perceba que, além da empatia, outras competências socioemocionais também são necessárias nesse momento de retorno às aulas, não é? Então, o respeito, a organização, a imaginação criativa, a tolerância ao estresse, são todas competências socioemocionais importantíssimas, principalmente nesse momento. E, falando em competências socioemocionais, olha aí a atividade que eu falei. Vamos registrar quais foram as competências socioemocionais que você acha que mais se relacionam com essa bagagem que você adquiriu nesse momento de isolamento social? Será que você consegue pensar em ações em que você exercitou essas competências? É um exercício interessante para a gente fazer, para a gente pensar na gente mesma, na nossa comunidade, né? E se você quiser compartilhar essa atividade com a gente nas redes sociais, eu e o professor Anderson vamos ficar muito alegres de recebê-las, e elas podem ser feitas, tá? Da forma como vocês se sentirem mais à vontade, através de texto, áudio, vídeo, desenho ou foto. E encerro o nosso encontro com uma citação de Guimarães Rosa. Ele diz assim pra gente, sabe o que é viver? Viver é etc. Então, viver, ele diz, é muito, viver é incrível, viver é um constante reinventar-se, como já dizia Cecília Meirelles. Meu amigo professor Anderson, o que é que a gente vai ver juntos na próxima quarta-feira? Então, pessoal, aguardo vocês em nossa próxima aula para a gente falar sobre as rubricas do desenvolvimento socioemocional, hein? Então vai ter mudanças e presenças especiais. Vem com a gente! Semana que vem estamos juntos. Obrigada, professor Anderson. Obrigada e um beijão a todos, todas. Cuidem-se muito. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos.